Existem pessoas que cruzam nosso caminho exatamente no instante em que mais necessitamos delas, como se houvesse uma força maior orquestrando aquele encontro muito antes dele acontecer. Você já experimentou isso? Já teve alguém que surgiu na sua existência no momento perfeito? Compartilhe comigo nos comentários, porque a narrativa que vou revelar hoje iniciou justamente assim, com um encontro aparentemente fortuito que revolucionou absolutamente tudo para sempre. Corria o mês de agosto de 1993, e o sol castigava impiedosamente as ruelas de pedra de Santa Rita do Sapucaí, aquela cidadezinha típica do interior mineiro, onde as tardes se estendiam preguiçosamente e os mexericos viajavam mais velozmente que a brisa. Eu contava então 38 anos, era mãe de 2 pequenos, Tiago de 6 anos e Bianca de 5, e carregava uma montanha de contas pendentes que se multiplicava diariamente, assim como cresciam os círculos escuros sob meus olhos cansados. O matrimônio que eu ingenuamente acreditava ser eterno havia desmoronado 6 meses antes, quando Ronaldo, meu companheiro durante 12 anos, decidiu que preferia reconstruir sua existência ao lado da secretária da loja de autopeças onde trabalhava. Partiu numa quinta-feira, levando consigo o televisor e o aparelho de som, deixando para trás apenas promessas desfeitas e uma pensão que jamais chegava na data correta. Vocês ficarão bem, foi o que ele murmurou naquela derradeira noite, sem sequer olhar nos olhos das crianças, como se abandonar uma mãe sem qualificação profissional, com 2 filhos pequenos e um aluguel atrasado fosse apenas um pequeno obstáculo em seu novo caminho rumo à felicidade. Eu realizava o possível, faxinas em residências 3 vezes por semana, lavava roupas para terceiros e, nos finais de semana, acompanhava idosos carentes de companhia. Não era simples, mas eu alimentava um orgulho silencioso de nunca ter permitido que faltasse comida na mesa para meus pequenos, mesmo que isso significasse pular algumas de minhas próprias refeições quando o dinheiro se tornava extremamente escasso. Foi Dona Elza, para quem eu realizava faxina às terças, que mencionou aquela oportunidade. Cida, tem uma senhora precisando urgentemente de alguém que mor com ela. Paga bem, oferece acomodação e alimentação. Os sobrinhos dela me procuraram, estão desesperados. Ela é viúva, reside sozinha naquela mansão perto da igreja matriz. Está ficando esquecida, comentam que às vezes nem se alimenta adequadamente. Meu coração apertou-se. Abandonar minha humilde casinha alugada, levar meus filhos para residir na casa de uma desconhecida. Mas o aluguel já acumulava 2 meses de atraso, e o proprietário havia me alertado que precisaria do imóvel. Além disso, a perspectiva de ter moradia garantida e uma remuneração fixa era tentadora demais para ignorar. Como ela é, Dona Elza? A senhora a conhece? É Dona Undina, viúva do Dr. Geraldo, aquele médico que atendeu a cidade inteira durante décadas. Dizem que ela foi professora antes de casar, mas abandonou a profissão após o matrimônio. Atualmente está com 78 anos. Não teve filhos. Um tanto amargurada, pelo que contam. Não aprecia muito conversa, mas remunera pontualmente e não costuma maltratar empregados. Aqui estão o endereço e o telefone do sobrinho. Peguei o papelzinho com mãos trêmulas. Aquela poderia ser a oportunidade que eu tanto necessitava ou um desastre completo. Como cuidaria das crianças enquanto trabalhasse na residência? Será que ela aceitaria que eles morassem lá também? 1000 interrogações giravam em minha mente enquanto guardava o número no bolso do avental surrado. Naquela mesma noite, após acomodar as crianças para dormir, contemplei nossa pequena sala, os brinquedos organizados no canto, as fotografias na parede, o sofá remendado que havia comprado de segunda mão, e disquei o número com o coração acelerado. O sobrinho de Dona Undina, um tal de Paulo que falava como gente da capital, explicou a situação sem rodeios. A tia estava se tornando frágil, com lapsos de memória, e eles temiam deixá-la sozinha. Precisavam de alguém que residisse lá, preparasse as refeições, administrasse os medicamentos, mantivesse a casa em ordem, principalmente, fizesse companhia. Sobre meus filhos, ele hesitou quando mencionei Tiago e Bianca. Por um momento, imaginei que tudo estivesse perdido. Vou consultar minha tia. Ela é reservada,
vive sozinha há muitos anos, mas a casa é espaçosa, tem vários quartos vazios. Venha conversar com ela amanhã às 14 horas e veremos o que ela pensa. Na manhã seguinte, vesti minha melhor roupa, uma saia azul marinho e uma blusa branca que reservava para ocasiões especiais. Arrumei meus cabelos cuidadosamente, passei um batom discreto e preparei as crianças como se fossemos para a missa dominical. Tiago, sempre sério e responsável além da idade, compreendia a importância daquele encontro. Bianca, pequena e agitada, só queria saber se a vovó nova teria doces. Não é uma vovó, filha, expliquei pacientemente enquanto trançava seus cabelos. É uma senhora que precisa de ajuda, e nós vamos ajudá-la. E você precisa ficar quietinha e bem comportada, entendeu? A residência de Dona Ondina era exatamente como descreviam, uma mansão de outra época, com muros altos, portão de ferro trabalhado e um jardim que, embora um tanto negligenciado, ainda mostrava sinais de que já fora exuberante. A construção de 2 andares, com varandas amplas e janelas altas, parecia observar a cidade do alto de sua dignidade envelhecida, como a própria proprietária. Foi Paulo quem abriu o portão, acompanhado por uma mulher que se apresentou como sua esposa. Eles nos guiaram pelo caminho de pedras até a varanda, onde uma senhora de cabelos brancos impecavelmente arrumados num coque aguardava sentada numa cadeira de balanço, observando nossa chegada com olhos atentos e desconfiados. Dona Ondina não era nem remotamente o que eu havia imaginado. Esperava encontrar alguém frágil, confuso, visivelmente necessitado de assistência. Em vez disso, deparei-me com uma mulher de postura ereta, trajada com elegância sóbria, um vestido azul escuro, um colar de pérolas discreto, e um olhar tão penetrante que parecia enxergar através de mim. Então você é a Maria Aparecida, ela afirmou. Sua voz clara e firme, sem a fragilidade que eu esperava. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Sim, senhora. Pode me chamar de Cida. E estes são meus filhos, Tiago e Bianca. As crianças fizeram uma pequena reverência, como eu havia ensaiado com elas. Tiago sério, Bianca balançando levemente seu vestidinho florido. Dona Ondina os observou por um momento que pareceu eterno e então, para minha surpresa, seu olhar suavizou-se ligeiramente. Crianças bem educadas, comentou, e voltou sua atenção para mim. Meu sobrinho explicou sua situação. Preciso de alguém que permaneça aqui integralmente. A casa é demasiado grande para que eu cuide sozinha, e admito que às vezes esqueço pequenas coisas. Ela fez um gesto vago com a mão, como se afastasse uma mosca invisível. Paulo pigarreou, nitidamente desconfortável com a minimização dos problemas da tia. Tia Ondina tem tido alguns episódios. Semana passada, a vizinha a encontrou na rua de camisola, dizendo que procurava o doutor Geraldo. Geraldo está viajando, Dona Ondina interrompeu bruscamente, um lampejo de irritação em seus olhos. Retorna na próxima semana. Um silêncio constrangedor pairou sobre nós. O doutor Geraldo, como eu viria a descobrir posteriormente, havia falecido há mais de 15 anos. De qualquer forma, continuou Paulo, precisamos de alguém confiável que possa permanecer aqui o tempo todo. Há um quarto de empregada nos fundos, mas... Não, Dona Ondina o interrompeu novamente. Se ela vier com as crianças, ficarão no andar superior. Há 3 quartos vazios lá. Escolham o que preferirem. Paulo e a esposa trocaram olhares surpresos, claramente não esperavam essa generosidade. Eu também fiquei sem palavras, chocada com a oferta. Mas tia, Paulo começou. Esta é minha casa, Paulo, ela declarou com uma firmeza que não deixava espaço para discussão. E ainda decido o que acontece nela. As crianças precisam de espaço, e não faz sentido deixá-los amontoados no quartinho dos fundos quando há tantos quartos vazios. Voltou-se para mim, seus olhos cinzentos me avaliando. Você cozinha? Sim, senhora. Sabe administrar medicamentos, horários, essas coisas? Sim, senhora. Cuidei de minha mãe nos últimos anos dela.
E essas crianças são comportadas, barulhentas, mexem no que não devem. Antes que eu pudesse responder, Tiago deu um passo à frente, endireitando os ombros como um pequeno soldado. Sabemos respeitar casa de adulto, senhora. Mamãe ensinou. Não quebramos nada, não gritamos dentro de casa e sempre pedimos licença. Um quase sorriso passou pelos lábios de Dona Ondina, tão rápido que poderia ter sido apenas impressão. Bom, ela disse simplesmente. E então olhou para o sobrinho. Ela começa amanhã. Acertem os detalhes do pagamento e deixem-me descansar agora. Estou cansada. E com isso, levantou-se com auxílio de uma bengala que eu não havia notado antes, e caminhou lentamente para dentro da casa, deixando para trás um rastro de dignidade e o aroma suave de lavanda. Paulo explicou os termos do trabalho, um salário que era quase o dobro do que eu conseguia reunir com minhas faxinas e trabalhos temporários, mais moradia e alimentação para mim e para as crianças. Em troca, eu deveria cuidar de tudo: a casa, as refeições, os medicamentos de Dona Ondina, acompanhá-la em consultas médicas e, principalmente, garantir que não ficasse sozinha. Ela não é fácil, ele advertiu quando estávamos saindo. Sempre foi reservada, mas depois que o tio Geraldo morreu, ficou ainda mais fechada. Não espere conversas, nem agradecimentos, nem qualquer carinho. Ela não é esse tipo de pessoa. Assenti, compreendendo o que ele não dizia. Aquele não seria apenas um trabalho de cuidar de uma casa, mas um exercício de paciência com alguém que provavelmente não desejava minha presença ali. No dia seguinte, com 2 malas contendo tudo o que possuíamos, eu e as crianças chegamos à mansão que seria nosso novo lar. Dona Ondina nos recebeu com a mesma expressão distante do dia anterior, mostrando-nos os quartos no andar superior com gestos breves, como quem indica direções a estranhos. Este será seu quarto. Ela indicou um cômodo amplo com uma cama de casal e um guarda-roupa antigo. As crianças podem ficar no quarto ao lado. O banheiro fica no final do corredor. Não utilizamos o último quarto. Era de Geraldo. Está fechado. Depois, descemos para que ela me mostrasse a cozinha, enorme, com armários de madeira escura e utensílios que pareciam não ser usados há anos, a despensa, a sala de estar, a sala de jantar formal. Cada cômodo contava histórias de uma vida de conforto e privilégios, agora cobertos por uma fina camada de poeira e abandono. Toma o café às 7, ela instruiu, sua voz sem inflexão. Almoço ao meio-dia. Chá às 16 horas. Jantar às 19 horas. Gosto de pontualidade. Os medicamentos estão todos na gaveta da mesa de cabeceira, com os horários anotados. Não mexa nos livros da biblioteca sem permissão. Não atenda o telefone, a menos que eu peça. E, principalmente, ela fez uma pausa, olhando-me diretamente nos olhos. Não fique falando o tempo todo. Não suporto conversas sem propósito. Aquela última instrução me atingiu como um tapa. Sempre fui conversadeira, acostumada a preencher silêncios com histórias, perguntas, observações sobre o tempo ou as novidades da cidade. A ideia de trabalhar em silêncio, dia após dia, parecia um castigo desenhado especialmente para mim. Mas assenti, determinada a fazer aquilo funcionar, por mim, pelas crianças, pela chance de reconstruir nossas vidas com um pouco mais de segurança. As primeiras semanas foram um teste de resistência. Dona Ondina cumpria rigorosamente sua rotina silenciosa. Levantava-se, tomava café, sempre o mesmo, uma xícara de café preto, uma fatia de pão com manteiga, nunca mais, nunca menos. Sentava-se na varanda com um livro ou apenas observando o jardim. Depois almoçava, descansava, tomava chá, jantava e recolhia-se cedo. Raramente dirigia a palavra minha além do necessário. O café está frio. Preciso ir ao médico quinta-feira. Este pão está duro. As crianças, intimidadas pela aura austera da casa e por minhas constantes advertências para que não incomodassem, moviam-se como sombras pelos corredores, brincando no quintal dos fundos quando voltavam da escola, longe dos olhos críticos da senhora. Eu realizava meu trabalho da melhor maneira possível, limpava cada canto até que brilhasse, preparava as refeições com esmero,
administrava os medicamentos no horário exato. Mas havia algo na atmosfera daquela casa, algo além do silêncio imposto, além da frieza de sua proprietária, que pesava sobre meus ombros, uma tristeza antiga, uma solidão tão profunda que parecia impregnada nas próprias paredes. À noite, quando as crianças dormiam e eu finalmente podia descansar, chorava silenciosamente em meu quarto, sentindo-me mais solitária do que nunca, apesar de termos um teto seguro sobre nossas cabeças e comida garantida na mesa. Sentia a falta de conversa, de risadas, de calor humano. Sentia falta até mesmo das fofocas trocadas com as outras faxineiras, das histórias compartilhadas com os idosos que cuidava nos fins de semana. Foi numa dessas noites de choro contido que tive uma ideia. Se não podia falar com Dona Ondina, talvez pudesse me comunicar de outra forma. No dia seguinte, junto com o café da manhã, coloquei um pequeno bilhete na bandeja. Bom dia, Dona Ondina. O dia está lindo hoje. As rosas brancas do jardim estão começando a florescer. Tenha um bom dia. Cida. Simples assim, sem perguntas, sem forçar intimidade, apenas uma observação e um desejo sincero. Quando voltei para recolher a bandeja, notei que o bilhete havia sumido. Nenhum comentário foi feito, nenhum agradecimento, nenhuma repreensão, apenas silêncio. Mas no dia seguinte, coloquei outro bilhete. E no outro, mais um. Pequenas notas sobre o tempo, sobre as flores do jardim, sobre o pássaro que fez ninho na árvore perto da janela da cozinha. Nunca perguntas, nunca nada pessoal, apenas pequenas observações do mundo ao redor, como migalhas de pão deixadas em uma trilha na floresta. Na segunda semana de bilhetes, comecei a deixar também pequenos agrados junto com as refeições. Uma flor colhida do jardim ao lado do prato de café da manhã, uma folha de outono particularmente bonita como marcador no livro que ela estava lendo, um bombom caseiro com chá da tarde. Foi após um mês dessa rotina silenciosa de pequenas gentilezas que notei a primeira mudança. Quando servi o café da manhã com o habitual bilhetinho e uma pequena margarida colhida do jardim, Dona Ondina olhou para a flor por um longo momento. Então, com dedos que pareciam mais frágeis do que eu havia notado antes, pegou-a delicadamente e colocou-a no cabelo branco, presa ao coque impecável. Obrigada, ela disse, tão baixo que quase não ouvi. As margaridas eram minhas favoritas quando menina. Foram apenas 2 palavras, mas soaram como uma sinfonia depois de semanas de silêncio. Contive o impulso de sorrir abertamente ou de responder com entusiasmo. Em vez disso, apenas assenti respeitosamente e me retirei, o coração batendo mais rápido. Aquela pequena abertura foi como uma rachadura num dique. Nos dias seguintes, notei outras mudanças sutis. Dona Ondina começou a fazer pequenos comentários sobre as refeições. O molho está bom hoje ou este pão ficou melhor que o de ontem. Ela começou a perguntar sobre os medicamentos, em vez de apenas tomá-los em silêncio. E, mais surpreendentemente, começou a notar as crianças. Um dia, quando Tiago voltou da escola com o desenho que havia feito, uma casa grande com uma senhora de cabelos brancos na varanda, e timidamente ofereceu a Dona Ondina, teme que ela o ignoraria ou, pior, repreenderia o gesto. Em vez disso, ela pegou o desenho com cuidado, estudou por um momento e então disse: "Você tem talento para linhas e formas. Meu marido também desenhava. Vamos pendurá-lo na geladeira." O sorriso de Tiago iluminou a cozinha inteira. E naquele momento, senti que algo fundamental havia mudado naquela casa silenciosa. Uma porta havia se aberto, não completamente, apenas uma fresta, mas era o suficiente para deixar entrar um pouco de luz em um lugar que havia permanecido na penumbra por tempo demais. Você já reparou como certos relacionamentos acontecem devagar, quase sem a gente perceber? Como fios que vão se entrelaçando dia após dia, até formar um tecido resistente que nem mesmo o tempo consegue desfazer? Compartilhe sua experiência nos comentários, porque foi assim que nasceu minha amizade com Dona Ondina, lenta, silenciosa, mas profunda como as raízes de uma árvore antiga. O primeiro Natal na casa foi um divisor de águas. Dezembro havia chegado com seu calor típico do interior de Minas, e eu não sabia como seria a data na mansão silenciosa.
Nas 3 semanas que antecederam a festividade, não me atrevi a perguntar se poderia decorar a casa ou se a senhora gostaria de alguma celebração especial. Os bilhetinhos que trocávamos diariamente haviam evoluído para pequenas conversas durante as refeições, mas ainda havia territórios que eu temia invadir. Foi Bianca, com a inocência de seus 5 anos, quem quebrou o gelo. Numa tarde, enquanto tomávamos chá na varanda, um novo hábito que havia se formado naturalmente, com Dona Undina permitindo que eu a acompanhasse em vez de apenas servir e me retirar, minha filha perguntou de repente. Vovó Undina, usando o apelido que havia criado para a senhora sem que ninguém a incentivasse, o Papai Noel sabe que a gente está morando aqui agora? Um silêncio seguiu a pergunta. Vi o rosto de Dona Undina se transformar, primeiro surpresa, depois algo que parecia dor, e finalmente uma suavidade que raramente demonstrava. Acho que precisamos escrever uma carta para ele, não é mesmo? Respondeu finalmente, colocando a xícara delicadamente no pires. Para ter certeza de que ele encontre vocês. Aquela noite, após as crianças dormirem, encontrei Dona Undina na sala, olhando para uma caixa antiga que havia retirado do porão. Quando me viu, fez algo inesperado, convidou-me a sentar ao seu lado. Geraldo e eu nunca decoramos a casa para o Natal depois que nos casamos, ela disse, abrindo a caixa para revelar enfeites antigos, alguns claramente feitos à mão décadas atrás. Sempre passávamos as festas com minha família em Ouro Preto ou com a família dele em Belo Horizonte. Mas antes, quando eu era criança, minha mãe transformava nossa casa num verdadeiro presépio vivo. Seus dedos acariciaram um anjo de porcelana com uma asa quebrada. Talvez seja a hora de ressuscitar algumas tradições, para as crianças. Na manhã seguinte, começamos a decorar a casa. Era como se uma comporta tivesse sido aberta. Dona Undina, que eu conhecera tão reservada e silenciosa, de repente contava histórias de seus natais de infância enquanto pendurávamos guirlandas nas portas. Falava sobre o pai, que sempre cortava um pinheiro do quintal para servir de árvore, sobre a mãe, que passava dias preparando quitutes especiais, sobre os irmãos, todos já falecidos, com quem brincava na noite de Natal até cair de sono. As crianças a seguiam fascinadas, absorvendo cada palavra, cada história, como plantas sedentas após longa estiagem. E ela, por sua vez, parecia florescer com a atenção deles, com suas perguntas inocentes, com sua excitação crescente conforme o dia se aproximava. Para minha surpresa, no dia 24 de dezembro, Dona Undina pediu que eu a levasse ao centro da cidade. Precisamos comprar presentes, ela anunciou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E assim passamos a tarde, a idosa de 78 anos apoiada em seu braço no meu, percorrendo lojas com uma energia que eu não imaginava que possuísse, escolhendo cuidadosamente presentes para Tiago e Bianca. E este é para você, ela disse, entregando-me um pacote embrulhado com papel dourado quando voltamos para casa. Não abra até amanhã. Aquela noite, reunidos na sala de jantar, que há meses não via um jantar formal, compartilhamos uma ceia que preparamos juntas, eu, Dona Undina e até mesmo as crianças, que ajudaram a modelar os biscoitos de Natal seguindo uma antiga receita de família que ela recitou de memória. No dia seguinte, os presentes ao pé da pequena árvore que havíamos decorado fizeram os olhos das crianças brilharem. Tiago ganhou um conjunto de lápis de desenho profissionais, para desenvolver seu talento, como explicou Dona Undina. Bianca recebeu uma boneca de porcelana antiga. Era minha quando tinha sua idade, revelou a senhora com olhos marejados. Quando finalmente abri meu presente, encontrei um chale de seda azul cobalto, delicado e certamente caro. Combina com seus olhos, disse Dona Undina simplesmente, enquanto eu lutava contra as lágrimas. Foi a partir daquele Natal que tudo mudou definitivamente. O silêncio que antes dominava a casa aos poucos foi substituído por conversas à mesa, pelo som do rádio que Dona Undina agora permitia que ficasse ligado durante o dia, pelas risadas das crianças, que já não precisavam se esconder nos fundos para serem crianças. As visitas de Paulo e sua esposa, antes tensas e formais, tornaram-se mais relaxadas à medida que notavam a mudança na tia. Eles observavam surpresos como ela agora pedia a opinião de Tiago sobre onde pendurar um quadro,
ou como deixava Bianca ajudá-la a regar as plantas do jardim, que aos poucos voltava a florescer sob cuidados renovados. Nunca vi minha tia assim, Paulo comentou comigo certo dia, enquanto observávamos Dona Undina ensinando Bianca a fazer crochê na varanda. Nem mesmo quando o tio Geraldo era vivo. Ela sempre foi contida. Às vezes as pessoas precisam apenas de um pouco de tempo, respondi sem elaborar mais. Sabia instintivamente que o que estava acontecendo entre nós, essa família improvável que estávamos formando, era algo delicado demais para ser discutido abertamente. Com o passar dos meses, nossa rotina se transformou. O café da manhã, antes uma refeição silenciosa e formal, tornou-se um momento de planejamento do dia. Dona Undina queria saber como Tiago estava se saindo na escola, se Bianca havia melhorado da tosse, quais eram os planos para o jardim naquela semana. O chá da tarde, que antes ela tomava sozinha, transformou-se num ritual esperado por todos. Eu preparava biscoitos ou bolo, e nos reuníamos na varanda ou, nos dias mais frios, na sala de estar junto à lareira. Ali, Dona Undina começou a compartilhar histórias de sua juventude como professora primária antes do casamento, dos bailes da década de 40 onde conheceu Geraldo, da vida como esposa de médico numa época em que isso carregava responsabilidades sociais específicas. Tive que abandonar a sala de aula quando nos casamos, ela contou certa tarde, enquanto a chuva batia nas janelas. Era o esperado. A esposa do médico da cidade não podia trabalhar. Tinha que estar disponível para receber, para acompanhá-lo em eventos, para fazer trabalho voluntário na igreja. Por muito tempo, ressentir isso, a liberdade que perdi, o propósito. Seus olhos, nublados pela idade mas ainda penetrantes, fixaram-se em algum ponto distante além das paredes da casa. Geraldo era um bom homem. Nunca me impediu de nada diretamente. Mas havia expectativas, da família dele, da sociedade, e eu era jovem demais para questionar. Essas confidências, oferecidas em fragmentos ao longo de tardes quietas, me permitiram montar o quebra-cabeça que era Undina Alves Prado. Comecei a entender a origem daquela rigidez, daquele silêncio, daquela distância que ela mantinha do mundo. Era uma mulher que havia sacrificado seus próprios sonhos em nome de expectativas alheias, que havia se moldado ao papel que lhe fora designado até que sua verdadeira essência ficou escondida tão profundamente que talvez nem ela mesma soubesse mais onde encontrá-la. Uma noite, depois que as crianças já estavam na cama, encontrei-a na biblioteca, o santuário que antes me era praticamente proibido, mas que agora frequentávamos juntas regularmente. Ela estava folheando um álbum de fotografias antigo, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto enrugado. Meu primeiro impulso foi recuar, deixá-la com sua privacidade, mas algo me fez ficar. Posso ver? Perguntei suavemente, sentando-me ao seu lado no sofá de couro. Ela assentiu, passando-me o álbum aberto numa página que mostrava um jovem casal, ela e Geraldo, presumivelmente, sorridentes em frente a uma casa pequena e simples, muito diferente da mansão onde estávamos. Nossa primeira casa, ela explicou, a voz embargada. Antes de nos mudarmos para cá, antes de ele se tornar o médico mais respeitado da região. Antes de tudo. Olhei para a fotografia com atenção. A jovem Undina da foto mal se parecia com a senhora ao meu lado, não apenas pela juventude óbvia, mas pela expressão aberta, pelo sorriso genuíno que iluminava seu rosto. Era o retrato de alguém cheio de esperança, de planos, de alegria. Éramos felizes ali, ela continuou, virando a página para mostrar mais fotos daquela época. A casa era pequena, mas era nossa. Eu ainda dava aulas, Geraldo atendia no posto de saúde municipal e estava começando sua clínica particular. Não tínhamos muito, mas tínhamos propósito. O que mudou? Perguntei, sentindo que ela precisava falar sobre isso. Sucesso, respondeu simplesmente. A clínica de Geraldo prosperou, compramos esta casa, entramos para a sociedade. De repente, havia jantares para organizar, aparências a manter, expectativas a cumprir. E sem perceber, fomos nos distanciando, não fisicamente. Geraldo sempre foi um marido presente, à sua maneira, mas nos perdemos de nós mesmos,
de quem éramos quando nos conhecemos. Virou mais algumas páginas, mostrando fotos da casa atual recém-adquirida, de eventos sociais, de viagens. Em cada uma delas, notei como seu sorriso se tornava mais contido, seu olhar mais distante. Sempre quisemos filhos, ela revelou, chegando a páginas que mostravam apenas os dois, envelhecendo ao longo dos anos. Mas não vieram. Na época, os médicos diziam que era problema meu, embora hoje se saiba que homens também podem ser a causa. Geraldo nunca me culpou abertamente, mas senti que o decepcionei, que falhei no papel mais fundamental de uma esposa. Suas mãos trêmulas fecharam o álbum de fotografias e o colocaram cuidadosamente sobre a mesa lateral. Por um momento, ficamos em silêncio, apenas o tic-tac do relógio de pêndulo e o ruído ocasional da chuva contra as janelas preenchendo o espaço entre nós. Quando Geraldo morreu, ela continuou finalmente. Senti-me completamente perdida, não apenas pela dor da perda, mas porque não sabia mais quem eu era sem ele. Passei tanto tempo sendo a esposa do Dr. Geraldo que havia esquecido como ser apenas Ondina. Instintivamente, peguei sua mão enrugada entre as minhas. Para minha surpresa, ela não a retirou. Foi por isso que me fechei, ela confessou. O silêncio era mais fácil que enfrentar o vazio. A solidão era preferível a tentar explicar para as pessoas o que eu mesma não entendia, que havia perdido minha identidade muito antes de perder meu marido. Naquela noite, algo fundamental mudou entre nós. Não era mais apenas uma relação de empregada e patroa, nem mesmo de cuidadora e idosa. Era uma amizade nascente, construída sobre um alicerce de compreensão mútua e respeito. Duas mulheres que, apesar das diferenças de idade e experiência, compartilhavam feridas semelhantes, a sensação de ter vivido à sombra das expectativas alheias, de ter perdido partes de si mesmas ao longo do caminho. Nos meses que se seguiram, nossa rotina se transformou ainda mais. Agora tomávamos café juntas todas as manhãs na varanda, planejando o dia. Ela começou a me perguntar sobre minha vida, meu casamento fracassado, meus sonhos interrompidos. Sempre quis ter estudado mais, confidenciei certa manhã, enquanto observávamos Tiago e Bianca caminhando para a escola. Só consegui terminar o primário. Casei cedo demais, tive filhos cedo demais. Ronaldo não gostava que eu tivesse ideias, como ele dizia. Dona Ondina franziu o senho, aquela expressão severa que agora eu sabia esconder uma profunda indignação. Nunca é tarde para aprender, Cida. Veja só, eu estou aprendendo a ser uma pessoa diferente aos 78 anos. Você tem toda a vida pela frente. Na semana seguinte, ela me surpreendeu trazendo livros, romances simples no início, depois alguns mais elaborados, material do supletivo. Vamos estudar juntas, ela propôs, com aquele tom que não admitia recusa. Minha mente está ficando preguiçosa com a idade. Ensinar você me manterá alerta. E assim começaram nossas sessões noturnas de estudo, depois que as crianças estavam na cama. Sob sua tutela paciente, redescobri o prazer de aprender. Ela havia sido professora, afinal, e sabia exatamente como explicar conceitos difíceis de maneira que eu pudesse compreender. Com seu incentivo, inscrevi-me no supletivo e, aos 39 anos, retomei os estudos formais que havia abandonado décadas antes. As crianças também floresciam nesse novo ambiente. Tiago, sempre responsável, encontrou em Dona Ondina uma mentora que valorizava sua inteligência e criatividade. Ela passou a ajudá-lo com as lições de casa, a discutir livros com ele, a encorajar seu talento para o desenho com materiais de qualidade e orientação. Bianca, por sua vez, conquistou o coração da idosa com sua alegria espontânea e curiosidade infinita. As duas desenvolveram rituais próprios. Bianca ajudava a Dona Ondina a alimentar os pássaros todas as manhãs, e a senhora ensinou a menina a fazer crochê, exatamente como sua avó lhe ensinara tantas décadas atrás. A casa, antes silenciosa e sombria, agora vivia. As janelas permaneciam abertas durante o dia, deixando entrar luz e ar fresco. O rádio tocava na cozinha enquanto eu preparava as refeições, muitas vezes com Dona Ondina ao meu lado,
repassando antigas receitas de família. O jardim, sob os cuidados combinados, voltou a florescer, tornando-se o orgulho da vizinhança. Os vizinhos, que antes se mantinham distantes, começaram a fazer visitas ocasionais, trazendo doces ou apenas passando para um café. Para minha surpresa, Dona Undina os recebia com uma cordialidade que nunca demonstrara antes. Isolei-me por tempo demais, ela admitiu após uma dessas visitas. Achei que era mais fácil afastar as pessoas do que permitir que vissem minha solidão, minha fragilidade. Mas você e as crianças me mostraram que há mais força em se abrir do que em se fechar. Um domingo por mês passou a ser dia de almoço especial. Eu preparava pratos elaborados, seguindo as receitas que ela me ensinava, e convidávamos Paulo e sua família, alguns vizinhos próximos, e até mesmo minha irmã Célia e sua família, que viviam do outro lado da cidade. Nas primeiras vezes, senti-me desconfortável, sem saber qual era meu lugar naquelas reuniões, se era anfitriã junto com Dona Undina ou apenas a empregada servindo a mesa. Mas ela resolveu isso com sua nova franqueza característica. Sente-se, Cida, ela ordenou na primeira vez que tentei me retirar para a cozinha após servir o almoço. Esta é tanto sua casa quanto minha agora. Somos uma família. Família. A palavra caiu como um bálsamo sobre meu coração ferido. Olhei para Tiago e Bianca sentados à mesa junto com os outros convidados, perfeitamente à vontade, tratados como netos queridos e não como os filhos da empregada. Olhei para Dona Undina, que havia se transformado tanto nos últimos meses que às vezes eu mal reconhecia a mulher fria e distante que conhecera inicialmente. E compreendi que era verdade, éramos uma família. Não de sangue, não de sobrenome, mas de escolha, de afinidade, de cuidado mútuo. Uma família construída dia após dia em pequenos gestos de atenção e respeito, em conversas na varanda, em lições compartilhadas, em silêncios confortáveis que já não carregavam distância, mas intimidade. Os anos passaram. Tiago entrou na adolescência, crescendo em altura e seriedade. Seu talento para o desenho evoluiu para o interesse em arquitetura, incentivado por Dona Undina, que passou a lhe mostrar livros sobre o assunto e a levá-lo para observar construções históricas nas cidades vizinhas. Bianca, sempre solar, tornou-se uma pequena ajudante na cozinha, adorando preparar sobremesas que Dona Undina elogiava com sincero prazer. Completei o supletivo com notas excelentes, graças às nossas sessões de estudo noturnas. Na formatura, Dona Undina estava na primeira fila, tão orgulhosa quanto se eu fosse sua própria filha. O próximo passo é o técnico em enfermagem, ela anunciou na volta para casa. Você tem um dom para cuidar das pessoas. Deve transformá-lo em profissão. Mas quem cuidaria da senhora e da casa? Perguntei, surpresa com a sugestão. Não sou uma inválida ainda, ela respondeu com um erguer de sobrancelha que me fez sorrir. E as crianças já são mais independentes. Podemos nos ajustar. O importante é que você continue crescendo, Cida. Não pode passar a vida apenas cuidando dos outros. Era uma lição que ela mesma havia aprendido tardiamente e agora se esforçava para me ensinar mais cedo. E assim, com seu incentivo e apoio financeiro, matriculei-me no curso técnico de enfermagem no ano seguinte. As crianças, agora com 11 e 9 anos, já eram bastante independentes, e Dona Undina, apesar dos 81 anos, mantinha-se lúcida e ativa, assumindo naturalmente mais responsabilidades na casa enquanto eu estudava. Foi durante meu segundo ano de curso que aconteceu o primeiro susto. Voltei da aula uma noite e encontrei Dona Undina caída no banheiro, consciente, mas incapaz de se levantar sozinha. Havia escorregado e, embora não tivesse quebrado nada, o episódio nos alertou para sua fragilidade crescente. Talvez devêssemos considerar contratar uma ajudante, sugere nos dias seguintes, preocupada em deixá-la sozinha enquanto eu estava na escola. Bobagem, ela respondeu com a teimosia que eu conhecia bem. Foi apenas um escorregão. Poderia acontecer com qualquer um. Mas outros sinais começaram a aparecer, pequenos esquecimentos, onde havia colocado os óculos, se já havia tomado remédio da pressão, o que havíamos combinado para o jantar. Nada alarmante,
Nada que não pudesse ser atribuído à idade, mas me preocupava, especialmente porque agora eu entendia melhor os riscos, graças ao curso de enfermagem. Passamos a fazer adaptações discretas, instalei barras de apoio no banheiro, trocamos as fechaduras para versões mais fáceis de operar, comecei a deixar bilhetes com lembretes sobre medicações e compromissos. Paulo e sua esposa passaram a visitar com mais frequência, muitas vezes sem avisar, claramente verificando se estava tudo bem. Mas o mais notável foi como, ao invés de resistir a essas mudanças, Dona Undina as aceitou com uma dignidade tranquila. Estou ficando velha, Cida, ela me disse uma noite, enquanto fazíamos crochê juntas na sala, outra atividade que havíamos começado a compartilhar. Não tenho medo disso. Tive uma vida longa, e os últimos anos foram os mais felizes, graças a você e às crianças. Suas palavras me emocionaram profundamente. Pensei em como nossas vidas haviam se entrelaçado, em como essa mulher que inicialmente me intimidara tanto havia se tornado praticamente uma mãe para mim, uma avó para meus filhos. A senhora nos deu muito mais do que nós demos a você, respondi, sentindo a gratidão apertar minha garganta. Um lar, estabilidade, educação. Bobagem, ela interrompeu com aquele tom brusco que nunca perderá completamente. Vocês me deram vida novamente. Isso não tem preço. Nos anos seguintes, estabelecemos uma rotina que acomodava as necessidades de todos. Completei o curso de enfermagem e consegui um emprego part-time no posto de saúde local, aplicando meus conhecimentos enquanto ainda cuidava de Dona Undina e da casa. Tiago, agora com 15 anos, entrou para o ensino médio com planos de prestar vestibular para arquitetura. Bianca, aos 13, mostrava talento para a música, tomando aulas de piano financiadas por Dona Undina, que adorava ouvi-la praticar no antigo piano da sala que ficará silencioso por décadas. Nossa família não convencional enfrentava os desafios juntos. Quando Tiago teve seu primeiro desentendimento sério na escola, foi Dona Undina quem o sentou para uma conversa franca sobre responsabilidade e respeito. Quando Bianca começou a mostrar os sinais da adolescência, questionando regras e testando limites, a sábia senhora me aconselhou a dar espaço para que ela descobrisse seu próprio caminho, sem sufocar sua personalidade vibrante. E quando eu ocasionalmente recebia ligações de Ronaldo, que subitamente voltou a se interessar pelos filhos após anos de ausência, era Dona Undina quem me dava força para manter os limites necessários para proteger o núcleo familiar que havíamos construído. Ele perdeu o direito de fazer exigências quando abandonou vocês, ela dizia com firmeza. As crianças podem vê-lo se quiserem, mas nos seus termos, não nos dele. No inverno de 2000, quando Dona Undina completou 85 anos, organizamos uma festa surpresa. Reunimos antigos colegas professores, vizinhos, amigos da igreja que ela voltará a frequentar, Paulo e sua família, minha irmã Célia e seu marido. A casa ficou cheia de vozes e risos, de crianças correndo pelos corredores, de música vinda do velho toca-discos que havíamos ressuscitado do porão. Observando-a naquela tarde, sentada em sua cadeira favorita, cercada por pessoas que a amavam, sorri ao lembrar da senhora fria e distante que conhecera 7 anos antes. Agora ela ria abertamente, contava histórias, aceitava abraços e beijinhos das crianças com alegria visível. Quando todos se foram e estávamos apenas nós 4, eu, ela, Tiago e Bianca, sentados na varanda, aproveitando a brisa da noite, ela segurou minha mão com força surpreendente para alguém de sua idade. Obrigada por hoje, disse simplesmente. Por tudo. Nós é que agradecemos, respondi, olhando para os rostos sorridentes dos meus filhos. A senhora nos deu muito mais do que uma casa. Eu sei, ela concordou, com aquele brilho nos olhos que significava que estava prestes a dizer algo importante. E por isso quero que saibam de uma decisão que tomei. Paulo virá amanhã com o advogado. Fiz um testamento novo. Me surpreendi, não esperando esse tema numa noite tão feliz. Dona Undina, precisamos falar disso agora? Claro que precisamos, ela interrompeu firmemente. Ninguém vive para sempre, Cida, e gosto de deixar as coisas em ordem.
Paulo sempre soube que herdaria metade dos meus bens. Ele é meu único parente vivo, afinal. Mas a outra metade, incluindo esta casa, bem, vocês são minha família também. A família que escolhi. E quero que fiquem aqui, que cuidem deste lugar que ganhou vida novamente com vocês. Fiquei sem palavras. As crianças também, compreendendo mesmo em sua juventude a magnitude daquele gesto. Mas a senhora vai viver muitos anos ainda, Bianca disse finalmente, quebrando o silêncio, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Não precisamos pensar nisso agora. Dona Undina sorriu, aquele sorriso que havia se tornado tão familiar e precioso para nós. Claro, minha querida. Muitos anos ainda. Mas é bom saber que quando eu for, vocês estarão cuidando um do outro e desta casa que amo tanto. E era verdade, ela ainda tinha muitos anos pela frente. Anos em que continuamos a construir memórias juntos, em que viu meus filhos crescerem sob sua influência sábia, em que nossa família não convencional se fortaleceu ainda mais. Tiago entrou para a faculdade de arquitetura em Belo Horizonte, mas voltava todos os finais de semana, muitas vezes trazendo projetos para mostrar a Dona Undina, que os examinava com interesse genuíno e comentários perspicazes. Bianca terminou o ensino médio e decidiu seguir o caminho da música, com total apoio da senhora, que insistiu em comprar um piano novo quando o antigo já não podia ser adequadamente restaurado. E eu, que entrará naquela casa como empregada desesperada por um trabalho, encontrei não apenas segurança financeira, mas propósito. Meu trabalho como técnica de enfermagem no posto de saúde evoluiu para uma posição na coordenação, graças ao incentivo constante de Dona Undina para que eu continuasse estudando e me aperfeiçoando. Mais importante, encontrei uma família completa, não apenas meus filhos, mas esta mulher extraordinária que havia entrado em nossas vidas por acaso e se tornará o centro de nosso pequeno universo. Nossa história não era convencional. Não havia laços de sangue, não havia obrigações legais iniciais. Havia apenas o que construímos dia após dia: respeito, cuidado mútuo, afeto que cresceu lentamente até se tornar um amor profundo e duradouro. Um vínculo que o tempo costurou ponto a ponto com fios invisíveis mas indestrutíveis, unindo duas mulheres de origens diferentes e 3 gerações sob o mesmo teto, criando uma família onde antes havia apenas solidão. Às vezes, a vida nos aproxima de pessoas que transformam o nosso mundo de formas que jamais poderíamos imaginar. E quando isso acontece, não é apenas gratidão que sentimos, mas algo mais profundo, um entendimento de que alguns encontros são verdadeiros presentes do destino. Você já viveu algo assim? Compartilhe sua experiência nos comentários, porque a história que relato hoje sobre o amor que transcende o sangue redefiniu completamente minha compreensão do que significa família. O inverno de 2006 chegou frio e implacável, castigando nossa pequena cidade mineira com temperaturas que nos faziam acender a lareira diariamente. Dona Undina, agora com 91 anos, sentia mais que todos os efeitos da estação. Seus ossos, fragilizados pela idade, pareciam sofrer com cada mudança de temperatura. Ela havia envelhecido graciosamente ao longo dos anos, mantendo a mente afiada e o espírito forte mesmo quando o corpo começou a falhar. Nos últimos meses, porém, notei mudanças preocupantes. Cansava-se mais facilmente. Às vezes perdia o equilíbrio ao levantar-se da cama. A tosse que começava com o frio demorava semanas para passar. Tiago, agora com 20 anos e no 3º ano de arquitetura, vinha para casa todos os finais de semana, trazendo vida nova para a mansão com suas histórias da faculdade e seus projetos ambiciosos. Bianca, aos 18, cursava o 1º ano de música na mesma universidade que o irmão, voltando igualmente aos finais de semana para encher a casa com melodias no piano da sala. Eu, aos 51 anos, dividia meu tempo entre o trabalho no posto de saúde e os cuidados com Dona Undina, que se tornavam cada vez mais intensos. Havia contratado uma ajudante para as manhãs, quando eu estava no trabalho, mas insistia em cuidar pessoalmente dela pelo resto do dia. Não era uma obrigação, era amor puro e simples. Esta mulher havia se tornado minha família tanto quanto meus próprios filhos. Havíamos compartilhado 13 anos de vida, vendo meus filhos crescerem, transformando uma casa silenciosa em um lar,
construindo uma família onde antes havia apenas solidão. Foi numa manhã particularmente fria de julho que recebi o telefonema no trabalho. Joana, a ajudante que ficava com Dona Ondina pela manhã, estava em pânico. Dona Cida. A Dona Ondina caiu. Estava indo para o banheiro e caiu. Não consigo levantá-la e ela está com muita dor na perna. Corri para casa, o coração acelerado de medo. Encontrei Dona Ondina no chão do corredor, consciente, mas visivelmente em dor, o rosto contorcido em uma careta que tentava bravamente disfarçar quando me viu. Que besteira minha, ela disse, tentando sorrir. Escorreguei como uma tola. Mas eu sabia, com meus anos de experiência em enfermagem, que não era apenas um escorregão. A perna estava em um ângulo estranho, e o inchaço já começava a aparecer, uma fratura de quadril, o pesadelo de qualquer pessoa idosa. A ambulância levou para o hospital regional, onde a suspeita foi confirmada, fratura no colo do fêmur, exigindo cirurgia imediata. Passei a noite inteira ao seu lado na enfermaria, observando seu rosto adormecido após a medicação, tão vulnerável quanto nunca havia visto antes. A cirurgia foi um sucesso, mas a recuperação seria longa. Quando a trouxemos de volta para casa uma semana depois, era uma Dona Ondina diferente que cruzou aquela porta, fisicamente diminuída, dependente, precisando de ajuda para as tarefas mais básicas. Odeio ser um fardo, ela murmurou quando a ajudei a se acomodar em sua cama, agora transferida para o escritório no térreo, já que as escadas se tornaram impossíveis. A senhora nunca será um fardo, respondi com firmeza, ajeitando os travesseiros sob sua cabeça. Cuidou de nós por tantos anos. Agora é nossa vez de cuidar da senhora. Reorganizamos nossas vidas em torno das necessidades dela. Tiago transferiu temporariamente seus estudos para a modalidade distância para poder estar mais presente. Bianca continuou indo às aulas, mas passava todas as tardes tocando piano para Dona Ondina, que sempre dizia que a música era o melhor remédio. Eu reduzi minhas horas no posto de saúde, focando mais em trabalho administrativo que podia fazer parcialmente de casa. Nos primeiros meses após a cirurgia, houve progressos. Dona Ondina começou a fisioterapia, primeiro na cama, depois com o andador. Sua determinação era admirável. A mesma força de vontade que a havia sustentado por 9 décadas não a abandonava agora. Mas o corpo às vezes tem seus próprios planos. Uma pneumonia no final do inverno a enfraqueceu significativamente. A recuperação foi lenta, deixando-a mais frágil que antes. E então, quando a primavera começava a colorir o jardim que ela tanto amava, uma insuficiência cardíaca levou de volta ao hospital. Não estou pronta para ir, ela me confessou numa noite quando estávamos sozinhas no quarto de hospital, sua mão frágil apertando a minha com força surpreendente. Ainda tenho tanto para ver, o Tiago se formando, a Bianca dando seu primeiro recital solo, você finalmente tirando férias decentes para conhecer o mar. E a senhora vai ver tudo isso, respondi, engolindo as lágrimas que ameaçavam cair. Estamos longe de terminar nossa história juntas. Mas nós duas sabíamos, sem precisar dizer em voz alta, que o tempo estava se esgotando. Quando voltamos para casa após 2 semanas no hospital, Dona Ondina pediu para ser instalada na varanda, de onde podia ver o jardim em flor. Quero falar com Paulo, ela anunciou na manhã seguinte. E com Dr. Mendes, meu advogado. Há assuntos que precisam ser resolvidos. Não argumentei. Conhecia-a bem demais para tentar dissuadi-la quando tomava uma decisão. Paulo chegou no mesmo dia, o rosto preocupado ao ver a tia tão debilitada. Dr. Mendes, um senhor quase tão idoso quanto ela, apareceu na manhã seguinte, pasta de couro debaixo do braço. Eles se reuniram no quarto improvisado, portas fechadas, por quase 2 horas. Quando saíram, Paulo tinha os olhos vermelhos, mas sorriu gentilmente para mim. Ela quer falar com você agora, ele disse, apertando meu ombro ao passar. Sozinha, encontrei Dona Ondina sentada na cama, recostada em travesseiros, parecendo esgotada mas estranhamente serena. Seus olhos, embora cansados,
Tinham aquele brilho de determinação que eu conhecia tão bem. Sente-se, Cida, ela disse, indicando a cadeira ao lado da cama. Quando obedeci, ela pegou minha mão entre as suas, os dedos finos e enrugados traçando círculos na minha palma. Precisamos conversar sobre o futuro, Dona Undina. A senhora vai ficar bem, comecei, mas ela ergueu uma mão para me silenciar. Não viemos aqui para mentir uma para a outra, minha querida. Sempre fomos honestas e não vamos parar agora. Ela fez uma pausa, respirando profundamente. Estou morrendo, Cida. Não hoje, talvez não amanhã, mas em breve. E preciso ter certeza de que vocês estarão bem quando eu me for. As lágrimas que eu havia contido por semanas finalmente transbordaram. Não tentei escondê-las. Não havia necessidade de fingir força diante desta mulher que me conhecia por dentro e por fora. Fiz um novo testamento, ela continuou, sua voz firme apesar da evidente dificuldade em respirar. Confirmei o que já havia decidido há anos. Esta casa, todos os móveis, meus investimentos, tudo dividido. Metade para Paulo, que é meu sangue e sempre cuidou de mim à sua maneira, e metade para você e as crianças, que são a família que escolhi no final da vida. Dona Undina, sussurrei, a voz embargada pela emoção. A senhora já nos deu tanto. Não precisamos. Não é sobre precisar, Cida, ela interrompeu, apertando minha mão. É sobre merecer. Vocês merecem. E mais que isso, esta casa merece continuar sendo um lar. Um lar cheio de música, de risadas, de vida, como vocês a fizeram ser novamente. Ela alcançou o criado mudo, pegando um envelope que o advogado deixará. Está tudo aqui, documentado e legal. Paulo concordou com tudo. Ele tem a própria casa, a própria família. Sabe que este lugar pertence a vocês tanto quanto a mim. Peguei o envelope com mãos trêmulas, incapaz de responder. O que se diz a alguém que não apenas muda sua vida, mas garante seu futuro, o futuro de seus filhos? Não estou fazendo isso como pagamento, ela continuou, como se lesse meus pensamentos. O que tivemos vai muito além de serviços prestados ou dinheiro. Você cuidou de mim com o coração, Cida. A casa, o dinheiro, isso não é recompensa, é continuidade. É para que o que construímos juntas não acabe quando eu me for. Naquela noite, reunidos ao redor de sua cama, eu, Tiago, Bianca, ouvimos histórias da juventude de Dona Undina, histórias que ela já havia contado antes, mas que ganhavam nova dimensão agora, como um legado sendo passado adiante. Falou dos bailes da década de 40, de como conheceu Geraldo, de seus sonhos de juventude, de suas decepções e alegrias. Vivi uma vida longa, ela disse, olhando para cada um de nós com aqueles olhos que, apesar da idade, nunca perderam a intensidade, com altos e baixos, como qualquer vida. Mas os últimos 13 anos foram os melhores. Vocês me deram algo que achei que nunca teria, uma família verdadeira. Não ligada por obrigação ou sangue, mas por escolha diária, por amor genuíno. As semanas seguintes foram um tempo precioso e agridoce. Dona Undina tinha dias bons e dias ruins. Nos dias bons, sentava-se na varanda, observava o jardim, ouvia Bianca tocar piano, revisava os projetos de Tiago, discutia livros comigo. Nos dias ruins, dormia muito, respirava com dificuldade, às vezes confundia o presente com o passado. Foi num desses dias ruins que ela me chamou para perto, a voz quase um sussurro. Quero uma rosa branca, ela disse, os olhos semicerrados de cansaço. Quando chegar a hora. Uma rosa branca comigo. Entendi o que ela pedia. Assenti, incapaz de falar, segurando sua mão até que adormecesse novamente. A ligação veio numa terça-feira. Eu estava no trabalho quando Tiago telefonou, a voz controlada mas tensa. Mãe, venha para casa. Acho que é hora. Quando cheguei, Dona Undina estava inconsciente, a respiração irregular e superficial. O médico já havia estado lá e ido embora, deixando claro que não havia mais nada a fazer além de mantê-la confortável.
Tiago e Bianca estavam ao lado da cama, segurando suas mãos, os rostos marcados por lágrimas silenciosas. Juntei-me a eles, formando um círculo em torno da mulher que havia transformado nossas vidas de maneiras que nunca poderíamos ter imaginado 13 anos antes, quando cruzamos aquela porta pela primeira vez. Por horas, nos revezamos falando com ela, mesmo sem saber se podia nos ouvir. Relembramos momentos felizes, expressamos nossa gratidão, dissemos tudo o que precisava ser dito. E então, como se esperasse apenas por isso, por essa confirmação final de que éramos realmente uma família, Dona Undina partiu silenciosamente, sua respiração simplesmente cessando entre um momento e outro. O velório foi simples, como ela teria desejado. Apenas os mais próximos, nós três, Paulo e sua família, alguns vizinhos antigos, ex-colegas professoras, amigos da igreja. A casa que ela tanto amava acolheu sua despedida, as janelas abertas deixando entrar a brisa perfumada do jardim em flor. No caixão, coloquei a rosa branca que ela havia pedido e, junto dela, discretamente dobrada em sua mão, um último bilhetinho, como aqueles que haviam iniciado nossa amizade tantos anos antes. Obrigada por ter sido minha mãe, mesmo sem ter me dado a luz. Quando todos se foram e estávamos apenas nós três, eu, Tiago e Bianca, sentados na varanda onde passamos tantas tardes com Dona Undina, o silêncio entre nós era pesado, mas também estranhamente reconfortante. Não havia necessidade de palavras para expressar o que sentíamos. Éramos uma família enfrentando uma perda profunda, mas juntos. O que faremos agora, mãe? Tiago perguntou finalmente, sua voz grave quebrada pela emoção contida. Olhei para os rostos dos meus filhos, não mais crianças, mas jovens adultos moldados pelos anos naquela casa, pelo amor daquela mulher extraordinária que havia partido. Continuamos, respondi simplesmente. Exatamente como ela queria. Continuamos vivendo, crescendo, transformando esta casa em um lar, honrando o que ela nos deu não apenas com gratidão, mas com ações. E foi o que fizemos. Nos dias e semanas seguintes, enfrentamos o luto juntos, cada um à sua maneira. Bianca tocava piano por horas, as melodias tristes dando voz à dor que palavras não podiam expressar. Tiago se refugiou nos estudos e em projetos de restauração para a casa, como se preservar o espaço físico pudesse manter viva a memória dela. Eu me dediquei ao jardim que Dona Undina tanto amava, conversando com ela em meus pensamentos enquanto cuidava de cada planta. Paulo cumpriu escrupulosamente os desejos da tia. O testamento foi validado sem contestações, a casa e metade dos bens oficialmente transferidos para meu nome. A outra metade, como Dona Undina havia determinado, ficou com ele, justo reconhecimento pelo cuidado e respeito que sempre demonstrou por ela, mesmo quando não compreendeu completamente suas escolhas. A vida continuou, como sempre continua. Tiago concluiu seu curso de arquitetura, estabelecendo um pequeno escritório no antigo quarto de Dona Undina, que transformamos em um espaço de trabalho iluminado e acolhedor. Bianca seguiu com a música, dando aulas de piano para crianças na sala onde antes tocava para nossa querida idosa. Eu mesma, aos 52 anos, continuei no posto de saúde, agora como coordenadora do programa de saúde para idosos. A experiência com Dona Undina havia me dado não apenas conhecimento técnico, mas uma compreensão profunda das necessidades emocionais e psicológicas dos mais velhos, algo que nenhum livro ou curso podia ensinar. E a casa, a grande casa silenciosa que um dia me intimidara tanto, tornou-se oficialmente nosso lar. Não mudamos muito nela, mantivemos os móveis antigos, as fotografias nas paredes, os livros na biblioteca, mas deixamos entrar mais luz, mais ar, mais vida, exatamente como havíamos feito nos 13 anos que passamos com Dona Undina. Às vezes, principalmente no início, eu a sentia presente, um perfume de lavanda ao passar pelo corredor, o som da cadeira de balanço movendo-se levemente na varanda vazia, a sensação de um olhar atento enquanto eu preparava o café na cozinha. Não eram experiências assustadoras, mas reconfortantes, como se ela estivesse certificando-se de que estávamos bem, de que estávamos honrando seu legado. Estávamos. Não apenas cuidando da casa e dos bens materiais que ela nos deixará, mas cultivando os valores que nos transmitirá, educação refinada sem arrogância,
generosidade sem ostentação, afeto sem dependência, valores que transformaram 3 vidas quebradas em uma família forte e unida. O testamento de Dona Undina foi muito mais que um documento legal. Foi um testamento de gratidão, a confirmação final de que os laços que construímos ao longo dos anos eram tão reais e significativos quanto qualquer ligação de sangue. Foi o reconhecimento de que família é muito mais do que compartilhar sobrenomes ou DNA. É compartilhar vida, dia após dia, nos pequenos gestos de cuidado, nas escolhas cotidianas de permanecer juntos apesar das dificuldades. Foi o último presente de uma mulher que aprendeu, no outono da vida, que nunca é tarde demais para abrir o coração, para deixar entrar o amor, para construir algo novo e precioso que perdurará muito além de nossa existência terrena. Você já parou para pensar em como certas casas parecem ter alma própria? Como se as paredes guardassem mais que apenas objetos, mas memórias, sentimentos, histórias que continuam vivas mesmo quando as pessoas não estão mais lá. Se você já sentiu isso, compartilhe sua experiência nos comentários, porque essa é a história de uma casa que ganhou vida através do amor de quem morou nela. Hoje, 30 anos depois daquele primeiro encontro, sou uma senhora de 68 anos, com cabelos grisalhos e rugas que contam histórias de risos e lágrimas. Sentada nesta mesma varanda onde Dona Undina me recebeu pela primeira vez, observo o jardim florido enquanto meus netos correm pela grama, enchendo o ar com suas risadas. A casa que um dia foi silenciosa e intimidante agora transborda de vida. Tiago, meu filho, tornou-se um arquiteto especializado em restauração de casas históricas, influência direta de Dona Undina e das conversas que tiveram sobre preservar o passado enquanto se abraça o futuro. Casou-se com Luísa e me deu 2 netos maravilhosos. Pedro, de 12 anos, que herdou o talento do pai para o desenho, e Clara, de 9, que batizamos em homenagem à minha mãe. Bianca seguiu o caminho da música, formando-se em piano e abrindo uma pequena escola no centro da cidade. Seu filho Miguel, de 7 anos, corre pelos mesmos corredores onde ela brincou, trazendo a mesma alegria solar que sempre foi sua marca. Quanto a mim, aposentei-me do posto de saúde, mas continuo ativa, dando aulas de enfermagem e colaborando com o asilo municipal. É minha forma de honrar a memória de Dona Undina, transformar em serviço aos outros tudo o que aprendi com ela. No quarto que foi dela, mantemos um pequeno cantinho de memória, uma fotografia onde ela sorri genuinamente com Bianca criança ao seu lado, ao piano, seu terço de madeira escura, o caderninho de receitas que pacientemente me ensinou a preparar. Não é um santuário sombrio, mas um espaço vivo de lembrança e gratidão. As crianças cresceram ouvindo histórias sobre a vovó Undina, como a chamamos carinhosamente. Para elas, que nunca conheceram pessoalmente, ela é quase uma figura mítica, a senhora elegante e sábia que mudou o destino de nossa família, que nos deu não apenas um teto, mas um lar, uma história, um legado. Conta de novo como vocês se conheceram, vovó. Pedro costuma pedir nas noites em que dorme aqui. Sento-me e eu conto, sempre com algumas variações, mas mantendo a essência verdadeira, o encontro improvável entre uma faxineira desesperada com 2 filhos pequenos e uma viúva solitária numa casa grande demais. E ela era brava mesmo no começo, Clara pergunta, fascinada pela transformação da personagem. Não brava, corrijo gentilmente. Apenas triste, solitária, com medo de se abrir. Às vezes, quando estamos machucados por dentro, colocamos uma casca dura por fora para nos proteger. O legado de Dona Undina vai muito além da casa e dos bens materiais. É um legado de valores, de lições sobre dignidade e resiliência, sobre a capacidade humana de transformação em qualquer idade. É um legado de amor que transcende o sangue, provando que famílias podem ser construídas nas fundações do respeito e do cuidado mútuo. A casa, que poderia ter se tornado apenas um investimento imobiliário após a morte de sua proprietária, continua sendo um lar vibrante, exatamente como ela desejava. As modernizações necessárias foram feitas com respeito à história do lugar, mas a essência, a alma da casa permanece intacta. Ela me ensinou o que nem minha mãe conseguiu, confidenciou às vezes a minha nora Luísa. Me deu colo quando ninguém mais dava. Não herdei só a casa, herdei coragem, herdei ternura,
Herdei a certeza de que laços verdadeiros não precisam de sangue, só de tempo e cuidado. Nas noites silenciosas, quando todos já se recolheram, sento-me na varanda e converso em pensamento com Dona Undina. Conto sobre a família, sobre como mantemos viva sua memória através das pequenas tradições que estabelecemos juntas, o chá das 5, as receitas especiais, as flores sempre presentes na mesa. Nossa história não é convencional. Começou com 2 mulheres quebradas, cada uma à sua maneira, uma pela solidão após décadas vivendo à sombra do marido, outra pelo abandono e pelo peso de criar 2 filhos sozinha. Não havia razão lógica para darmos certo, para nos tornarmos família. E, no entanto, algo aconteceu naqueles 13 anos que compartilhamos, algo que transcendeu nossas diferenças e encontrou o terreno comum da humanidade compartilhada, da necessidade universal de conexão, de pertencimento. Vó, meu neto Pedro me perguntou recentemente, você sente falta da vovó Undina? Todos os dias, respondi honestamente. Mas também a encontro todos os dias, no seu talento para desenho, que ela foi a primeira a reconhecer, no jeito que sua irmã se senta ao piano, no cheiro das rosas do jardim que plantamos juntas. Pessoas que amamos nunca nos deixam completamente, Pedro. Elas continuam vivendo através do que nos ensinaram, do que construímos juntos. Esta é minha história, uma história de encontros improváveis, de segundas chances, de amor que transcende convenções sociais. Uma história que prova que família pode ser encontrada nos lugares mais inesperados, que laços profundos podem ser tecidos entre pessoas que o mundo veria como diferentes demais para se conectarem.